Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Bastidores da Jornada do Monitoramento. E o tema de hoje nós vamos falar sobre você precisa fazer reuniões antes de começar a criar o seu monitoramento. Vocês estão ouvindo que vocês precisam fazer reunião de uma pessoa que não gosta de fazer reunião. Eu realmente prefiro talvez um Teams, um WhatsApp, um Slack, um e-mail, qualquer coisa. Mas a grande verdade é que a maioria das pessoas não estão preparadas para trabalhar com um tipo de comunicação ágil. Elas não conseguem detalhar, elas ficam enrolando muito e às vezes você na mensagem ali, você precisa ler, saber o que precisa fazer ou saber o que a pessoa precisa. Mas isso é um assunto para um outro vídeo, a gente não vai falar sobre isso agora. Vamos falar sobre reuniões. Existem algumas maneiras de uma demanda chegar em você. Essa demanda geralmente ela pode chegar por causa de um problema, por uma melhoria que já foi levantada para o monitoramento ou até por uma necessidade do cliente, algo que a gente acha que vai ficar legal. Só que muitas vezes as pessoas recebem esse tipo de demanda e já parte para os ABICs, já parte para os testes para começar a criar esses monitoramentos. E a verdade é que você não pode fazer isso. O primeiro ponto que eu recomendo para vocês é fazer uma reunião para você alinhar com o cliente a expectativa. Então converse com o cliente, entenda o que realmente ele precisa e por que ele precisa. Muitas vezes o que ele pediu não é realmente aquilo que ele quer e você vai precisar fazer de uma outra forma. Então essa reunião vai ser muito importante. Saindo dessa reunião, você vai saber mais ou menos o que você precisa fazer e quais são os passos que você precisa executar. Então, se você tiver que pedir algum tipo de acesso, algum tipo de liberação, essa é a hora de você estar pedindo. E aí, antes de qualquer coisa, teste. Teste conexão, se for um banco de dados, se for uma API, valida token. Por quê? Na maioria das vezes você vai ter diversas opções com os ABICs para criar esse monitoramento, seja de forma nativa ou seja através de um script customizado. A verdade é que a maioria dos clientes eles gostam de evitar scripts, talvez por manter as coisas dentro dos ABICs e alguns clientes por não saber realmente depois como administrar esse tipo de script. Só que faça seus testes. Por quê? Às vezes a forma nativa dos ABICs é a forma mais fácil de você não ter dependências, porém é uma forma que ela não vai atender, ela vai ter algumas limitações. Já com o script você consegue burlar esse tipo de limitação, porque é código, você consegue fazer aquilo que você quiser. Beleza, então você fez a primeira reunião, você fez os seus testes. Marca uma reunião agora com os times técnicos, os especialistas em cada tecnologia, para você falar, olha, eu preciso monitorar isso, eu preciso monitorar aquilo, eu fiz esses testes aqui, realmente podemos fazer dessa forma? Você já vai ter argumentos, porque você fez o primeiro teste logo após a sua primeira reunião. Então você já testou conexão, você já testou as duas formas que você imaginava que seria o ideal para fazer, agora você vai estar validando se a sua ideia está boa. Depois que você validar que a sua ideia está boa, você pode simplesmente também marcar uma reunião com algumas pessoas das áreas de negócio, para entender se aquele monitoramento for de negócio, se o fluxo que você tem na cabeça está correto. Caso não esteja, converse com eles, entenda, desenhe, escreva passo a passo. A gente vai falar um episódio sobre fluxogramas, mas escreva passo a passo quais são as dependências e aí depois você revalida esse fluxo com um time de tecnologia, com um time de especialistas. Após essa validação, volte para os seus testes, construa o seu template de monitoramento e aguarde alguns momentos ali para validar se está tudo funcionando, se está tudo ok. Depois sim você vai passar para a área de negócio. O que eu quero dizer, né? A conclusão desse vídeo. Muitas vezes a pessoa recebe uma demanda e vai para a comunidade, alguém tem um template, alguém já monitorou isso, alguém já monitorou aquilo. A comunidade é um lugar para você pedir ajuda sobre a ferramenta, não sobre o seu dia a dia. No seu dia a dia você tem as pessoas que você pode perguntar. E a maioria das vezes a gente não sabe por falta de perguntar. Então sente com os especialistas das outras tecnologias, os caras de Windows, os caras de Linux, os caras de banco de dados, os caras de Firewall, todos esses caras. Muitas vezes você vai precisar monitorar várias tecnologias, só que nem sempre você vai ter conhecimento e experiência nessas tecnologias e na maioria das vezes nem muito tempo para aprender ou pesquisar sobre elas. Então é só você perguntar. Aquela pessoa ela pode não ser especialista em monitoramento, ela não vai ter a visão do monitoramento, mas você vai tentar recuperar informações dessa pessoa e traduzir para o monitoramento, ok? Então a dica de hoje, antes de pedir template, antes de ir nos ABIC Share, faça reuniões, reúna-se com seu time, porque com certeza você vai conseguir tirar muita informação e o seu monitoramento vai ficar cada vez mais fácil de ser construído. Espero que vocês estejam gostando dos bastidores da jornada e vejo vocês no próximo episódio. Valeu!